O tempo está acabando. O relógio corre depressa. Não há mais muito tempo. O que você vai fazer? A ideia que você tem sobre a vida está equivocada. A ideia que a maior parte de nós tem sobre a vida está equivocada. Nós pensamos na vida como um tempo que nós temos à frente e nunca pensamos nela como um tempo que está prestes a se encerrar. Ninguém pensa na vida como aquilo que ela realmente é, uma contagem regressiva. Nós temos um tempo restrito, um tempo limitado e determinado por Deus sobre a face da terra. Mas nós gostamos de pensar que temos todo o tempo do mundo, quando na verdade não temos. Ouça o que Tiago disse no capítulo 4, versos 13 a 17. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso lhe soa familiar? Planejamentos a respeito do amanhã como se o amanhã fosse uma realidade, fosse uma certeza. Entenda isso. O amanhã não é uma certeza. Ele é apenas uma possibilidade. Ele só será uma certeza quando ele se transformar no hoje. Mas até que esse dia chegue, ele é apenas uma possibilidade. Deus sabe o começo e o fim das nossas vidas. Ele não determina esse começo e fim, somos nós que determinamos. Então eu preciso perguntar a você precisa pensar a respeito. O que você vai fazer? O que você vai fazer com a sua vida, com o tempo que você tem e que você não sabe quanto é ainda? Quanto tempo você ainda tem? Nós vemos pais enterrando filhos e achamos estranho. E deveriam ser os filhos a enterrar os pais, mas quem sabe se vai estar vivo amanhã? Você atravessa a rua e de repente é atropelado. Você vai dormir bem e tem um mal súbito durante a noite e não vê a luz do dia. Jovens também morrem. Crianças também morrem, não são apenas os idosos. Você precisa saber para onde vai. Você precisa saber nas mãos de quem a sua vida está. Você precisa tomar uma decisão hoje, porque não sabe se haverá amanhã. Ontem não existe. É um lugar a que você não pode ir. Já passou. Amanhã não é real. É uma possibilidade, só isso. O único momento verdadeiro é o agora. Veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura de Deus. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Que comparação interessante ele faz com a vida como se fosse uma noite, cujo dia prestes está a romper, o sol surgirá no horizonte, e então a vida terá seu fim. É certo que morreremos um dia, a questão não é se, a questão é quando, e o quando pode ser muito breve. Você não sabe quanto tempo tem, e é por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que nós devemos despertar do sono. Porque agora o tempo de nos encontrarmos e prestarmos contas a Deus está se aproximando.
E você pode viver sem Deus, mas não vai querer estar do outro lado sem Ele. Eu asseguro a você, não será bom. E as pessoas que vivem dessa forma, pensando no amanhã e tendo o entendimento de que agora é só um momento, mas a eternidade é para sempre, obviamente, são chamadas de loucas nesse mundo, porque elas não estão atrás das coisas que os outros estão. Elas não estão atrás de dinheiro, de fama, de fortuna, dos prazeres da carne que ofendem o Deus que é santo. Elas vivem na contramão da lógica humana que domina esse tempo. E os outros acham isso estranho, porque ela não é como a maioria das pessoas. Porque ela vive olhando para o céu e não para o ontem. Ela olha para Deus, ela olha para o amanhã, ela olha para a certeza, a única certeza da vida, que é um dia deixarmos essa terra para nos encontrarmos com Deus. Enquanto a maioria das pessoas vive como se não houvesse amanhã, como se a morte não fosse uma realidade. Você precisa entender que a vida é uma contagem regressiva e não temos muito mais tempo. 10 anos se passam e passam brevemente. No dia em que você não esperar, no dia em que você não imaginar, nesse dia, você pode sofrer um acidente, seu carro pode bater, você pode ter um infarto ou um AVC. Você pode dormir bem e não despertar. E onde você vai estar? E com quem? E em que condição? O que te aguarda do outro lado, amigo? Se você acha que a vida é para sempre, se você vive como se ela fosse, desculpe dizer isso, mas você é o mais tolo dos homens. Veja o que a Bíblia diz em Eclesiastes. Veja o que a sabedoria de Deus diz aos homens. Eclesiastes, capítulo 7, verso 1 diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, está o fim de todos os homens, e os vivos o apliquem ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Você compreende essas palavras? Você compreende por que o escritor diz que o dia da morte é melhor do que o do nascimento? Ele não está fazendo apologia à morte, mas ele está dizendo que o dia que nós partimos daqui, nós deixamos tudo para trás. Você não vai levar nada daqui. Você tem um diploma? Que bom, você não vai levá-lo para o outro lado. Você tem uma grande casa, uma grande conta no banco. Você tem fama, fortuna e respeito das pessoas? Que bom, você não vai levar isso para o outro lado. Você tem amigos, esposa, filhos? Você não vai levar nada disso para o outro lado. Mas você também vai deixar aqui a dor, a doença. Se você tem algum problema de saúde, ele vai ficar aqui junto com o seu corpo mortal. Se você se sente triste, sozinho, abandonado, isso também vai ficar para trás. E então você encontrará ou condenação eterna ou alegria eterna com Cristo. É nos momentos de maior mágoa em que nós refletimos sobre a vida, porque a alegria é tola e vazia. A casa onde há riso, como ele diz. É onde os tolos se banqueteiam, bebendo em dissensões, em festas, dizendo o que não deveriam, fazendo o que não deveriam e vivendo uma vida dissoluta. Eles serão pegos de surpresa quando seus dias aqui acabarem. É como se houvesse um cronômetro, meus amigos, e ele estivesse contando, não para frente, mas para trás. Ele não vai em direção ao infinito, ele vai em direção ao zero. E quando o zero chegar, será o fim da sua vida aqui. Não pense na sua vida como um tempo que não tem fim,
Pense como um tempo restrito, um relógio que conta em contagem regressiva. E cada dia não é um dia a mais, mas um dia a menos, em direção ao fim. E se você vivesse dessa forma, será que você mudaria toda a sua forma de pensar? Será que você daria atenção ao que Deus diz? Será que você continuaria achando louco aquele que acredita em Deus e vive conforme a palavra de Deus? Será que você ainda o consideraria um fanático religioso ou um maluco? Ou você o consideraria um sábio por pensar e se preparar e se dedicar ao tempo que é eterno, em vez do tempo restrito e pequeno dessa vida? Será que ele é louco ou será que é você? A Escritura diz ainda, veja o que ela diz, em Efésios capítulo 5, versos 15 a 21. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Será que você ainda viveria se pensasse, se entendesse a vida como ela é, uma neblina que logo passa, um relógio, uma ampulheta, cuja areia, os grãos de areia se movem da parte de cima até a parte de baixo, e a cada segundo há menos areia em cima até que não haja mais areia e o tempo acabou? Será que você ainda consideraria louco quem cuida do que fala, quem evita embriagar-se e o álcool, quem vive para Deus e não para si, e que diz encontrar alegria em Cristo? E você pensa, como é possível se alegrar sem álcool, sem dizer bobagens, sem ver comédia profana, sem se entreter com as coisas que o mundo oferece, sem com a gratificação sensual e todo tipo de imundície que há nesse mundo? Como é possível que alguém diga que é feliz sem isso? É que ele entendeu o que você não entendeu, ele conheceu a Cristo, ele não vive para si, ele vive para Deus, e você o acha louco por isso. Ele entende o que você não entende, ele já sabe o que você ainda não descobriu. O relógio está correndo. Não há muito mais tempo, é melhor aproveitar o tempo que há para as coisas que realmente importam. A eternidade está às portas, minha e sua. Eu não sei se verei a luz do sol e nem você de novo. Quem sabe se vai chegar ao fim da semana ou do mês? Se você acha que sabe, você é um tolo. Se você tem dúvidas, então você é um sábio. A eternidade é mais real do que este momento. Você terá que dar contas a Deus, como eu e todos. Então comece a acertar contas com Ele agora. Comece a entregar a sua vida a Ele agora. Viva para Ele agora. Faça desse tempo o primeiro passo em direção à eternidade. Não uma eternidade de condenação, mas uma eternidade de paz, alegria e satisfação em Cristo. Quando você descobrir que Ele é tudo, você descobrirá que não precisa de mais nada além dEle. Então todo o resto será apenas um momento, um presente, um acréscimo, mas não o fundamental para que você seja verdadeiramente feliz. Pense nisso. Faça como o escritor a Efésios, deixe-se encher pelo Espírito. O Espírito que Ele nos enviou, o Espírito Consolador. Que Deus te abençoe, que essa palavra você aguarde em seu coração, reflita a respeito dela e ela mude a sua vida. Eu não estou dizendo isso porque sou perfeito, eu não estou dizendo isso porque eu não cometo erros, mas porque eu desejo de todo o meu coração que você conheça a verdade. E que não seja pego desprevenido ou surpreso quando a morte vier, porque ela virá. Para mim, para você e para todos nós. Que Deus te abençoe e que você esteja preparado. Nos vemos no próximo episódio.